Estão sentindo algo diferente aqui nessa noite? Quantos podem se dizer, tem algo diferente nessa noite acontecendo? Oh Deus, o Espírito Santo, ele bagunça tudo, né? Vou te falar um negócio. Parece que ele pega o que você sonha, o que você prepara, vira tudo, bagunça tudo, desorganiza tudo que a gente organiza para trazer a ordem dele, o tempo dele, o ambiente dele sobre nós. Eu realmente não sei viver sem esta presença dele. Eu realmente não entendo como existem pessoas, existem lugares que preferem trocar a presença dele por tantas outras coisas. Oh Deus. Oh Jesus. Sabe, eu tinha preparado algo para essa noite. Meu profeta veio falar comigo de tarde, logo quando eu cheguei aqui na igreja. A gente estava ali no estúdio, ele, e aí, tem algo para hoje? Eu falei, rapaz, a gente tem que ter. Se a gente não tiver nada no espírito, a gente não fez nem um devocional matinal, né? A gente nem buscou a Deus durante o dia. Eu falei, cara, sempre tem alguma coisa queimando aqui dentro. Eu falei, de brincadeira, vou levar na esportiva, né? Aí na hora que eu tô saindo ali, a gente já terminou ali e tal, olhou para mim e falou, cara, tem algo para hoje de verdade? Não se sinta constrangido. Eu falei, cara, aí a minha esposa, bocuda como sempre, maravilhosa, linda, olhou para mim e falou assim, para isso que você está no ministério. Porque algo tem que queimar dentro de nós. Ainda que distante do lugar de expectativa, ainda que distante do lugar de desejo, ainda que distante de uma solução, de uma resolução de problema, algo tem que queimar dentro de nós. Eu falei, cara, vamos embora, estou dentro, vamos para cima, que é o que tem, e estou aí. Cheguei em casa e algo que queima no meu coração já faz tempo. Peguei, li, meditei, vim, cheguei mais cedo, fiquei ali dentro. Só que não queimava em mim, mas não queimava para esse ambiente. Só que Deus falou algo no meu coração logo quando o pessoal estava tocando aqui, já no ensaio ali dentro, eu estava ouvindo, quando começou, que eu comecei a sentir algo diferente, Deus falou assim para mim, recomeços se dão no caminho, ainda que os olhos não percebam e o coração não sinta. Recomeço se dá dentro de um trajeto. Recomeço acontece dentro de um processo, de um projeto estabelecido previamente por Deus. Só que nós, seres humanos ansiosos, que não tem paciência para esperar, na nossa carnalidade, na carne que queima mais do que o espírito, muitas vezes, a gente quer dar solução a muitos dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Nós queremos dar solução para tudo, pastor, para tudo. Queremos dar solução para a morte, queremos dar solução para as doenças, queremos dar solução até para o ambiente profético. Queremos dar solução para tudo. Só que nós esquecemos de sujeitar o que nós achamos como solução a Deus. E aí é onde a igreja tem se perdido no seu caminhar. Nós temos vivido, nos últimos 2 anos, tempos dificílimos. Um tempo muito complicado. Um tempo de portas fechadas e portas abertas. Fecha de novo, abre de novo. Pode soltar, não pode soltar. Igrejas
que estavam lotadas, fluindo na unção, fluindo no poder, de repente fecha a porta, perde o seu significado, perde a sua essência, começa a caminhar de uma forma sem visão, sem projeto, sem desejo. Muitos crentes perderam as suas referências de altar, de púlpito. De repente estão sem referências. De repente já não sabe mais como caminhar, não sabe o que fazer. De repente já não tem mais o seu pastor te discipulando aos domingos, te discipulando durante os cultos semanais. E eu não sei para onde eu vou. E aí nós começamos a ver doutrinas sendo criadas, doutrinas sendo estabelecidas pelas internets, doutrinas sendo formatadas por influenciadores digitais, autoproclamados pastores, autoproclamados apóstolos, profetas. De repente a igreja se perde num caminhar, já não tem mais referências, já não tem mais lugares de referências, e aí as portas se abrem e as igrejas estão vazias, porque o medo se tornou a sua referência. O medo de vir, o medo de sair de casa, o medo de cumprimentar, o medo de abaixar a máscara, o medo de vir cumprimentar o outro, que a pessoa chega eu já me afasto. O medo se tornou a sua referência. Líderes morrendo nos altares, morrendo por doenças, morrendo pelo Covid, morrendo por outras doenças variadas por aí. Líderes cometendo suicídio porque não tem mais a sua referência no caminho. O índice de suicídio triplicou na humanidade. O índice de divórcio quadruplicou, quintuplicou, chegou a níveis absurdos. O nível de pais matando seus próprios filhos, filhos preparando e matando seus pais. Mas isso acontece porque a igreja esqueceu de voltar-se à referência que é Jesus. E sabe por que a igreja perdeu isso nos últimos 2 anos? Porque a igreja estava colocando as suas referências nos homens que estavam nos púlpitos ministrando. Não precisa levantar a mão, até porque senão você vai se entregar. Mas quantas vezes você chegou e procurou qual era a agenda, a escala do culto, quem iria ministrar, e disse: esse eu não vou não, nem não, demora demais, grita demais, fala devagar demais, eu vou dormir. Não sei, esse daí, fala nada com nada para mim. Não, esse aí não é minha vibe não. Quantas vezes você não falou isso? Quantas vezes você não escolheu a presença de Jesus baseado em quem era ou queria pregar aqui dentro? Quarta-feira eu não vou não. Ah não, é profético. Vai que ele me entrega alguma coisa aí, mó X9 e tal do profeta. Depois eu vou lá falar que eu estou cheio de pecado e vai dar dentro da minha cara. Não vou não. Domingo de manhã também não vou não. Por quê? Ah não, o único dia que eu posso dormir até tarde. Aí não vem de manhã, vem à noite também não. Por quê? Porque segunda eu tenho que acordar cedo. A gente fica dando desculpas e escolhendo diante da presença de Deus a referência que vai ser para mim. Eu escolho quem vai ser minha referência, porque eu gosto de A e não gosto de B. A igreja se travou dentro deste ambiente, mas precisa reestabelecer o seu caminho. A igreja precisa voltar ao caminho de Jesus. Nós precisamos voltar ao caminho de Jesus. Quantas atrocidades nós ouvimos nesses últimos tempos, de atualizar a Bíblia porque ela é velha.
a dizer que Jesus era um machista. Quantas coisas nós ouvimos nesses últimos tempos dentro da internet, e desculpe a sinceridade, por homens e mulheres que se auto-intitulam pastores, pastoras, profetas desta geração. Quantas coisas nós escutamos no caminho, porque os nossos olhos perderam a referência. Entrar na presença de Deus, cara, na boa, não tem coisa mais gostosa. O que aconteceu aqui, gente? Por mim eu ficava aqui até amanhã de manhã. Por mim, cara, eu amo isso daqui, eu amo esse ambiente, eu amo o que acontece dentro desse lugar. Hoje, ao meio-dia, cara, a gente estava orando aqui dentro. A unção estava aqui, a unção estava manifesta aqui dentro. Deu para ver, deu para sentir a presença de Deus, eu amo isso. Mas como que eu vou viver isso continuamente se eu não me voltar à referência que é Jesus? Nós vamos cair no quê? Nas rotinas. A igreja vai cair em movimentos. E aí o que vai ser das próximas gerações se nós não nos posicionarmos nos dias de hoje? Se nós não nos colocarmos posicionados no tempo em que nós vivemos hoje. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia. No capítulo 24 de Lucas. É um texto que eu acho sensacional. Eu acho, para mim é muito interessante como Deus trabalha. Lucas 24, a partir do versículo 13, vai narrar uma história interessante. Jesus já tinha ressuscitado, já apareceu para as mulheres. Pedrão foi lá, viu ninguém, só viu o túmulo vazio. O povo já quer dizimar. Já viu o túmulo vazio. Gosto disso, gente. Vamos dizimar, ofertar é importante. Quer fazer alguma coisa para ser cheio do Espírito Santo? Está aí uma forma de ser abençoado, relevante nessa terra. Aí Pedro vai lá, vê o túmulo vazio. 2 discípulos fazem o quê? Vão embora do ambiente que Jesus havia preparado. Jesus caminhou com a gente. Jesus andou com a terra. Jesus fez o que tinha que fazer. Jesus morreu e ressuscitou. Até aí, cumpriu-se tudo. Ele falou, ele fez. Os profetas falaram que aconteceria, aconteceu. Mas aí, de repente, a partir do versículo 13, diz assim, do 24 de Lucas: eis que 2 deles, dos discípulos, naquele mesmo dia, iam para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Algo em torno de 11 quilômetros, traduzindo para cá, fazendo uma conversão para a distância que nós usamos. Então, a questão de 11 quilômetros, 2 desses discípulos saíram do ambiente de Jerusalém, o ambiente da presença de Jesus, o ambiente da presença de Deus, a terra de Deus, o ambiente que Jesus preparou para uma cidade, para uma aldeia chamada Emaús. E aí vai dizendo, e iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. Versículo 15. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou deles e iam com eles. Olha que interessante. Jesus vem movimentando a igreja de forma estrondosa nessa década que aconteceu. Vem trazendo milagres violentos sobre a terra. Vem realizando uma obra incrível. Deus vem estabelecendo tempo, estabelecendo princípio, palavras proféticas. Mas de repente, nós somos parados num caminho.
Não é muito diferente do que isso. De repente tudo para. A presença do ambiente já não está mais. Aquilo que era diário, que era contínuo, já não está mais. Eu e você já não temos mais a presença dele dentro do lugar, mas somente as promessas que ele nos fez, as palavras que ele declarou, as palavras que ele proclamou, somente as palavras se permanecem, porque os olhos já não estão vendo Jesus mais naquele lugar. Os discípulos tinham a promessa, dias antes, dias atrás. Qual foi a promessa? Eu morrerei, mas eu vou ressuscitar. Não foi isso que ele disse? Ou será que ele falou que morria e... Vamos ver, tem surpresinha lá na frente. Pegadinha do malandro. Não. O que Jesus fala? Eu vou morrer, porque está escrito. Mas eu vou ressuscitar, porque também está escrito. Jesus nunca vai deixar um tempo de guerra para eu e você enfrentarmos, sem que exista uma palavra e uma promessa de que Ele não nos abandonará nunca e jamais. Mas quando os nossos olhos não encontram soluções, a gente tende a fugir dos ambientes. Esses dois discípulos estavam em crise, porque diz, se voltar um pouquinho, no versículo 11 diz assim, as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. As palavras que as mulheres trouxeram, Ele ressuscitou, Ele está de volta. Palavras sem visão, palavras marcadas dentro de um coração machucado, palavras marcadas dentro de um olhar decaído, de uma escama, se tornam infundadas, sem relevância. Quantas vezes as palavras chegam até nós, as palavras chegam até a nossa casa, e os nossos olhos, e os nossos ouvidos e corações se fecham, dizendo assim, está dizendo porque é com você, porque se vivesse o que eu vivo, nem acreditava. Quantas vezes nós silenciamos palavras proféticas, porque nós não queremos, porque nós estamos com medo. Esses discípulos caminharam com Jesus, viram Jesus realizar milagres, viram Jesus, conheceram a Jesus pessoalmente, e não de ouvir falar, mas de repente, eles estão em outros caminhos. E sabe o que eu vejo para hoje? Quantos profetas se perderam no caminho, ou porque se encheram demais, foram usados demais, ou porque estão com medo de enfrentar e serem presos por conta de leis que estão sendo criadas, ou porque tem medo de perder seus grandes números de seguidores na internet. O problema é que se a igreja não se posicionar profeticamente para o tempo de hoje, Deus levantará outros para cumprir a determinação que há sobre o dia de hoje. A Bíblia diz, está dizendo que, e aconteceu enquanto eles traziam as suas razões, eles se arrazoavam no versículo 15, cada um tem sua razão, não porque a minha razão é essa, não porque a minha razão é essa, fica-se cada um criando suas razões acerca do que estão vivendo, e Jesus vai chegando. A Bíblia não diz que Jesus chegou lá na aldeia, a Bíblia não diz que Jesus chegou ao final da caminhada, a Bíblia diz que Jesus, caminhando com eles, se aproximou. Jesus caminhando com eles, se aproxima. Jesus se aproxima diante das nossas razões, Jesus se aproxima diante das nossas vontades, Jesus se aproxima diante dos nossos medos, mas cabe a nós entendermos a presença dele em nós.
Cabe nós entendermos que Ele chegou, que Ele está aqui, que Ele estabeleceu este lugar. E aí diz lá no 16: mas os seus olhos estavam impedidos, para que não o conheceram. Seus olhos não conseguiram entender quem Ele era. Então Ele lhes disse no 17: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? Olha que interessante. Para Jesus dizer uma frase dessa, Ele ouviu toda a conversa. Para Jesus indagá-los desta forma, Ele ouviu toda a conversa. Se está dizendo que no versículo 13, eles saíram dali, naquele mesmo momento, e foram para uma aldeia que distava de Jerusalém, a cerca de 11 quilômetros, e iam falando um com o outro, já no 17 diz: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro debatido? Olha que interessante. Se você não entendeu, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não deixou eles nem sair de Jerusalém sozinho. Jesus não deixou eles nem caminharem da porta da casa onde as mulheres chegaram sozinhos. Da porta até a hora que ele começa o diálogo, Ele estava perto, Ele estava do lado, Ele estava caminhando, olhando. E a Bíblia diz ali no versículo 15 diz o quê? E o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então o que isso me leva a entender? Que Jesus não nos deixou como igreja nesses últimos tempos sozinhos. Deus não deixou o nosso ambiente sozinho. Deus não nos deixou caminhar sozinhos. Ainda que esse sentimento queimasse em mim, ainda que esse sentimento estivesse dentro de mim, Ele não nos deixou sozinhos. Ainda que esses homens caminhassem com as suas razões. Cara, e aqui Jesus é impressionante, porque Jesus não critica as razões. Jesus não critica os sentimentos. Jesus não diz que eles erraram nas suas razões. Jesus indaga. Jesus pergunta: por que as suas razões são essas? Jesus está olhando para eles e dizendo assim: eu entendo as tuas razões, eu sei quais são as suas razões, mas por que elas têm valor maior do que quem eu sou para vocês? Jesus nunca vai pegar as razões dos homens e destruí-las e invalidá-las. Jesus nunca vai pegar as razões de uma criança que foi estuprada por um pai e invalidar a razão dela. Mas Jesus vai dizer para ela que eu estou aqui, acima dos teus traumas, acima dos teus medos, eu estou aqui. Qual é o teu maior trauma? É válido, e a tua razão é válida. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: eu sou maior do que as tuas razões. Olha para mim, eu sou maior do que as tuas razões. Pode olhar para mim, porque eu invalido no mundo espiritual as tuas razões, para que eu cumpra em vocês a promessa que fiz. Jesus vai indagá-los: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? Há uma tristeza em vós. Sim, na boa, esses últimos 2 anos, quantas vezes você ficou triste porque não podia estar neste lugar? Quantas vezes nós ministramos aqui só para a cadeira antes? Que dor. Primeira vez que eu ministrei para este ambiente, sem ninguém aqui, eu entrei no meu carro e eu só chorei, cara. Ainda que eu soubesse que a palavra chegaria, eu só chorei. Porque esse ambiente estava fechado. Pelas razões corretas, tudo bem. Mas fechado. E os olhos estavam fixos aonde? Na razão ou em Jesus que estava caminhando? Nas razões do Covid, nas razões dos medos, ou em Jesus que estava caminhando próximo de nós?
E eles iam caminhando. E aí no 18 diz assim: e um deles, cujo nome era Cleopas, guarda bem esse nome, respondendo lhes disse: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Parece ter uma oração, né? Quantas orações com raiva a gente faz. Será que você não está percebendo, Jesus? Está ruim? Está brincando comigo? Está vendo que eu estou sofrendo, Jesus? Se você nunca fez essa oração, posso dizer por você que eu já fiz. Estou cansado, Jesus. Você não está percebendo, não? Fechou o olho, não enxerga mais. Quantas orações indignadas nós fazemos diante de uma pergunta de Jesus? Jesus perguntou para eles: o que vocês conversam e por que estáis tristes? Será que você não percebe, não é daqui da terra, desse ambiente, não caminha com a gente? Todo mundo aqui fala da mesma coisa. Todos aqui falam da mesma coisa. E lhes disse: quais coisas? Mas Jesus também é brincadeira, né? Não sei se você já sentiu essa perguntinha de Jesus, mas eu já senti uma vez. O que, Júnior? Quais coisas, Cleopas? Ô meu querido, o que aconteceu? Me conta detalhadamente, porque até agora você só está me criticando. Quais coisas? E aí diz assim lá no 19: e ele lhes disseram a respeito do Jesus de Nazaré, que foi, já não é mais. Ele começa a botar tudo no passado. Que foi profeta, poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele já não é mais. Jesus, ele foi um profeta poderoso. Não é mais o Messias, ele foi um profeta. Não foi nem o Messias mais. Ele foi um profeta. No 20: e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos, já não esperamos mais. Nós só esperávamos que ele fosse. Olha que coisa séria que a igreja está vivendo nos dias de hoje. Nós esperávamos que Jesus fizesse algo contra o Covid. Nós esperávamos que Jesus fizesse algo contra isso. Nós esperávamos, ele já não faz mais. Esses homens estão dizendo que nós esperávamos que ele fosse esse homem poderoso, que ressuscitaria, que salvaria a humanidade, que aconteceria na terra. Nós esperávamos, mas ele não fez, cara, mas Jesus está ali. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas das nossas mulheres nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Olha que coisa séria. É muito sério isso. Ele está dizendo que Jesus já não é mais o que ele diria que seria. Jesus já não é mais a promessa que ele fez. Jesus já não é mais o libertador de Israel. Jesus não é mais o que vai trazer remissão à humanidade. Aí ele diz assim, sim, no 22. Eles continuam, sim. E também algumas das nossas mulheres nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que lhes diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e achando isto mesmo, como as mulheres haviam dito,
mas a ele não viram. Irmão, se existe uma promessa, anjos trouxeram a palavra de resposta, a palavra foi entregue, por que ainda assim existe a indagação, as razões e o porquê de Jesus não estar mais ali? Porque nós trazemos cargas, medos, angústias, dores, aflições, ansiedades, vontades de desistir. Ou é só eu que carrego isso? Ou é só eu que tenho essas vontades em vários momentos da vida? A gente passa por isso. Talvez a gente esteja no altar, muitas vezes se sente sozinho, abandonado, não tem com quem conversar muitas vezes. Qual é a carga que você trouxe até hoje? Qual é a carga que você trouxe até hoje, esta noite? Para dizer que Jesus não está mais no teu caminho, para dizer que Jesus te abandonou, para dizer que Jesus não é mais o seu Deus, para dizer que Ele só foi um profeta. Então, no 25 diz assim, então Ele lhes disse, ó tolos. Olha que interessante. No 25, então Jesus lhe disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Olha que loucura. Será que se Jesus olhar para você e falar assim, ó, como tu é tolo de não entender quem eu sou, será que seu olho não cairia a escama na hora? Não cairia de uma vez só, falei, é Jesus, agarrar Ele no meio do caminho, é Jesus. Só que razões humanas, legítimas, muitas vezes nos impedem disso. Sabe, quando eu tinha, já contei isso aqui, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Eu estava brincando, correndo na igreja, e correndo, passando perto de um carro, um irmão fechou a porta do carro, não me viu, e eu fiquei com esse dedinho preso na parte da porta, não na parte da maçaneta, na parte da lataria da porta. E quando esse dedinho ficou preso ali, eu dei um grito, abri a porta, esse dedo tinha sido amputado bem na base aqui assim, praticamente, ficou só a pele. Estraçalhou, arrancou tudo, não tinha mais nada ali. Meu pai, minha mãe e os irmãos rapidamente enfaixaram, botaram a faixa e me levaram para o hospital. Razões humanas, legítimo. O médico olhou e falou assim, olha, desculpa, mas já era, tem que amputar o dedo dele. É legítimo, não é? Afinal de contas, só estava na pele. Vou fazer o quê? Meu filho. Mas teu filho, cara. Só o dedinho, só a pele. O médico vai assim, tem que amputar, porque senão você vai ter que amputar até a mão, porque isso vai dar uma doença, vai dar gangrena, vai dar um monte de coisa aí, um monte de problema de infecção, e vai ter que amputar até a mão se você não amputar hoje. Qual que é a tua razão? Legítima. E aí, meu pai olhou e falou assim, não, amputa não, vai cortar o dedo do menino não. Fala o seguinte, reconstrói do teu jeito. Dentro da medicina, faz o que deve fazer, bota um curativo, que o meu Deus vai restaurar esse dedo. E aí olhou para mim e falou assim, filho, você vai ter que orar toda hora para o teu dedo. Falei, tá bom, papai. Criado dentro da igreja ali, né, fazia todos os esquemas de oração, botava a mão, empunha a mão, fazia uma loucura toda. A razão humana estava dizendo, amputa o dedo. Os céus estavam dizendo, eu vou curar. A razão humana está dizendo, vai ter que amputar até a mão se não fizer isso logo. O céu está dizendo assim, vai ser só um testemunho. Só que os nossos olhos, por causa da dor, do curativo, cara, tem que tirar aquele curativo, passar os medicamentos. Imagina a dor que era isso. E aí eu fui fazendo isso, e foi passando um dia, e eu orava, e eu corria assim, ó, Jesus cura o dedo do Juninho, cura o dedo do Juninho, cura o dedo do Juninho, e sempre assim, Jesus cura o dedo do Juninho e orava. Até que um dia eu estava brincando, na cerca, lá perto lá de casa,
Eu, meu irmão e os vários filhos de discípulos do meu pai, que a casa do meu pai sempre foi muito cheia de discípulos, né? Devia ter, às vezes tinha 10 discípulos, 10 famílias morando junto. E aí eu correndo, meu dedo agarrou na grade e arrancou o curativo. Deu um grito, sai gritando, mamãe, mãe, pai, o dedo do Juninho, pai. Meu pai pegou, olhou aquela cena horrível, a gente correu para o hospital, o mesmo médico estava lá, e mostrou para ele, o médico foi, olha, pastor, deixa eu te dizer uma coisa, o dedo dele está curado, 100% restaurado, o que tem agora aí é só sangue, mas os ossos foram colocados de volta no lugar, a carne está curada, a pele foi restabelecida, até a unha está de volta no lugar. E eu quero dizer que não vai ter no máximo uma pontinha de cicatriz. E se você olhar, só tem uma pontinha aqui, uma minúscula. Razão humana é digno, é justo, mas ela não pode se prevalecer, ser maior do que a razão dos céus. Se Deus está dizendo para você que você vai ser curado, você vai ser curado. Se Deus está dizendo que você vai sair desse marasmo, dessa luta, dessa guerra, Deus vai te tirar daí. Mas você precisa olhar para dentro das tuas razões e entender que Jesus se aproximou de você e está no teu caminho. Está no teu caminho. Está caminhando contigo diante deste lugar. E ele diz lá, ó tolos, tardios de coração para crer no que os profetas falaram. No 26. Não convia que Cristo sofresse essas coisas e entregasse a sua glória? Olha que loucura. Ele está dizendo o que aconteceu. Cara, você está dizendo que ele foi profeta. Mas eu estou dizendo para você, já não convia, já não era palavra, já não foi avisado pelos profetas que ele padecesse essas coisas? Para que entrasse dentro da sua glória? No 27. E começando Jesus. Então Jesus os conduziu por todas as escrituras, de Moisés aos profetas. Olha que aula. Mas foi uma aula. Eu queria estar ali só para ver essa aula, porque o cara deu uma aula de Moisés até os profetas, explicando que as escrituras diziam a respeito dele mesmo. Eu entendo as suas razões, digno. Eu compreendi o que vocês estão sofrendo. Mas deixa eu te explicar quem eu sou, lá de trás, até chegar aos profetas. Porque vocês me ouviram pregar sobre isso. E como bons discípulos que são, vocês estudaram nas escolas de discípulo. É o que a gente estava falando hoje. Vocês estudaram nas escolas. As escolas proféticas. Conhece as escrituras. Sabe exatamente o que está ali. Sabe exatamente a promessa da morte e da ressurreição. Sabe exatamente o que Isaías diz. E aí no 28 diz assim: e aproximando-se da aldeia por onde iam, ele fez com que ia para até mais longe. Mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu, e esse 30 para mim muda tudo. Jesus vem no caminho, até onde você quer chegar. Jesus não vai te abandonar no caminho. Você quer chegar lá? Eu vou com você. Você quer alcançar esse lugar? Eu vou com você. Você quer chegar até esse ambiente? Eu vou com você, tranquilo, vamos lá. Vou te ensinar durante o caminho inteiro, vou te dar uma aula. Uma aula de cura, uma aula de libertação, uma aula da minha presença, uma aula de quem sou eu. Mas quando nós chegarmos num lugar, você vai acontecer conforme esse versículo 30, que diz assim: e aconteceu que quando estando assentado com eles à mesa, tomou o pão, partiu e o abençoou e deu-lhes. Ninguém faz isso como Jesus. Só Jesus pode abençoar algo. Só Jesus pode te abençoar. Só Jesus pode tocar na tua vida. Só Jesus pode restabelecer o lugar que foi perdido no caminho. Só Jesus. E aí diz lá, no 31, e os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eu quero fechar com esse 32. E disseram um para o outro: não ardia no nosso coração
enquanto Ele já falava conosco no caminho, e quando Ele nos abria as Escrituras. Olha que loucura. Quantas vezes queimou no teu espírito diante da tua dor, mas você não conseguiu compreender que era Jesus? Quantas vezes queimou dentro de você algo e você não conseguia compreender que era a presença de Jesus? Disseram um para o outro, já não ardia no nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os outros que estavam reunidos com ele. 34. Que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. E ele apareceu a Pedro. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Você não entendeu? Eu vou tentar decifrar para você. A tua dor e a tua razão é genuína, mas Jesus não te abandona no caminho. E quando você chegou até o dia de hoje, até a hora do agora, Deus está te abençoando para você retornar para a tua Jerusalém, para você retornar para a tua casa, para retornar para a tua terra, cheio do Espírito Santo de Deus, reestabelecido profeticamente, reestabelecido como cristão, reestabelecido como igreja, para proclamar, para relatar, para trazer a palavra da verdade que se perdeu dentro do caminho. É hora de você se posicionar no caminho de volta, porque hoje Jesus está pondo fim ao teu caminho de Emaús. É hora de retornar à presença de Deus. É hora de retornar a Jerusalém da tua vida. É hora de sair de Emaús, de uma terra quente, de uma terra de águas quentes, para um ambiente da glória de Deus, da terra de Deus para você e para mim. É hora de mudar nesta noite. Ainda que os teus olhos não enxerguem, no caminho, Deus está dizendo para você que nesta noite eu cearei contigo. Nesta noite eu partirei o pão e eu te darei o pão da vida. Eu te darei o meu pão, que é a minha carne. Eu te darei a minha carne partida por vocês, para que eu possa abençoar e declarar um novo tempo, uma nova história, diz o Senhor. Feche seus olhos, se coloca de pé. Qual é a tua razão? Qual é a razão que você carregou até o dia de hoje? Qual é o teu caminho? Qual é a tua Emaús? Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Tua escolha de sair de Jerusalém, sair da presença da promessa, sair da palavra prometida, sair do ambiente prometido por Deus, para ir para um caminho onde você acha que encontrará refrigério, onde você acha que encontrará um refúgio. Aqueles discípulos, eles acharam que encontrariam refúgio. Porque em Jerusalém eles estavam sendo perseguidos. Porque em Jerusalém existia uma sentença de morte sobre os discípulos. Porque em Jerusalém estava com choro, pranto, dor. É isso que eles estão dizendo lá no início. Será que você não sabe? É o único peregrino que não sabe das coisas que estão acontecendo lá. Por isso que nós estamos tristes. Por isso que nós choramos e trazemos razões nossas. Só que Jesus quer te abençoar nesta noite, para te levar de volta a Jerusalém, para enfrentar as circunstâncias, para enfrentar as sentenças. Mas agora não mais alguém triste, não mais alguém vivendo no passado, não mais alguém trazendo palavras de passado, mas a partir de agora alguém cheio do Espírito Santo, vivificado, transbordando de bênção, transbordando de graça, transbordando de unção, para retornar a Jerusalém como alguém
transbordando e tocando vidas, tocando almas. Eu fico imaginando o caminho de volta deles. A Bíblia não relata a volta, mas eu fico imaginando eles cantando e correndo. A Bíblia diz que eles não dormiram, que eles não ficaram para repousar. Eles não ficaram, não, é Jesus, mas foi de manhã, foi cansativo. Hoje, 11 quilômetros, você pega o carro e vai. Agora você imagina naquele tempo, 11 quilômetros dentro do deserto caminhando, durante o dia. Depois de 3 dias de angústia, de medo, de incertezas. Não deixe para caminhar o caminho de volta no dia de amanhã. Não deixe para retornar a Jerusalém no dia de amanhã. Esta é a noite que Deus preparou para você. A Bíblia diz que já era tarde. Já estava tarde demais. E eles questionaram e eles constrangeram a Jesus. Fica aí, já está tarde, é perigoso. Mas quando nós estamos cheios de Deus, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, o tarde demais é humano para aquilo que Deus tem para nós. E aí é hora de voltar e avançar sobre este tempo. É hora de você se posicionar nesta noite. Jesus vem te falando durante o caminho. Jesus te falou por um caminho inteiro sobre o que Ele quer sobre você. Agora é hora de você estar à mesa, no partir do pão, no partir do corpo de Cristo, para se reestabelecer em Jesus. Como igreja, nós precisamos nos reestabelecermos na presença de Jesus. Qual é a tua razão? Com os teus olhos bem fechados, começa a trazer a tua razão. A Bíblia diz que Jesus só falou depois que soube das razões e ouviu as razões dele. Se você for olhar, Jesus fala que eles estavam arrazoando dentro de si quando Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impedidos para reconhecê-lo. Jesus ouviu as razões. Jesus ouviu todas as razões dos 2 discípulos. Jesus indagou as razões dos discípulos. Depois que Jesus ouviu as razões, depois que Jesus teve a resposta, Jesus deu uma aula de quem Ele era. E aí, só restou a bênção ser declarada. Então começa a falar qual é a tua razão para Jesus. Para que as escamas caiam dos olhos. Para que os olhos voltem a ver Jesus. E aí, é só retornar a Jerusalém, cheios do Espírito Santo, como igreja reestabelecida para esse ano de 2022. Sabe o que me impressiona? Que quando eles voltam a Jerusalém, tudo ainda estava difícil, tudo ainda estava complicado, a perseguição ainda estava acontecendo, os medos ainda estavam naquele ambiente. 2022 ainda existe uma sentença, ainda existe uma perseguição. Ou você acha que o filme que está sendo ventilado, está sendo mostrado sobre a pedofilia, sobre a normatização da pedofilia naquele filme, é o que? É uma perseguição, é uma afronta a Deus. Não é uma afronta à igreja, é uma afronta a Deus. Aborto com 6 meses, aprovado, é uma afronta a Deus, não é só a igreja. Leis tramitando no Congresso, em que autoriza e valida todo tipo de casamento, até casamento entre pais e filhos. Eu não estou inventando, gente. É só você entrar na internet e procurar as leis que estão tramitando no Congresso. Você vai ver essas leis acontecendo, impostas pela esquerda. Você não gosta de ouvir isso? Deixa eu te falar, não é contra você, mas é contra Deus que está sendo levantada a perseguição. Só que o caminho de Emaús acaba.
E a igreja está voltando para um ambiente cheia do Espírito Santo, para viver a graça, a glória e o poder para o tempo do hoje. É hora da igreja se posicionar, baseada nisso aqui, ó, na palavra dele, na palavra de Jesus. Enquanto nós não nos posicionarmos com esta palavra nas mãos, nós estamos no caminho de Emaús. Mas quando a igreja se reposicionar e entender que Jesus partiu o seu corpo numa cruz, nós retornaremos ao ambiente da guerra, ao ambiente da dor, ao ambiente do medo, cheios do Espírito Santo, para profetizar e trazer as palavras da verdade. É hora de se posicionar, igreja, para aquilo que Deus tem para nós neste tempo. Oh, recalamassuri andarás.